convivência continua a ser um grande desafio para o ser humano. Mas o conhecimento espírita dá uma nova dimensão às relações, resgata o cristianismo e ensina que somos todos espíritos em evolução. E na caminhada do progresso são necessários perdão e tolerância mútua. Hoje nós vamos exibir um programa especial. Por isso é que a reencarnação é uma das grandes misericórdias de Deus, né? Você já pensou sem a reencarnação? Como é que a gente ia conquistar um material tão sublime desse, que é amar o próximo como amo a mim e aos meus filhos, não é? Dona Isabel responde perguntas dos membros da equipe da Casa do Caminho exatamente sobre este tema, o convívio social baseado na orientação espírita. No primeiro bloco, ela fala sobre a necessidade de ajudar o próximo. Não saia daí, porque o Seara Espírita já está no ar. Silencie, trabalhe e ajude. Este é o caminho para a nossa redenção espiritual. Às vezes a gente nem deve ouvir, fazer de conta que não ouve. Não deve nem responder, fazer de conta que não entendeu, para que a paz se mantenha. Chega num ponto em que nós não devemos discutir, mas procurar entender, compreender e ajudar, para que o bem cresça nas almas. Mas para isso nós temos que fazer um grandioso trabalho dentro de nós mesmos, nos educando para que assim possamos proceder. E o nosso trabalho deve ser simplesmente compreender e ajudar. Se a pessoa precisa de uma orientação, ela deve pedir. E nós não devemos negar, porque a doutrina é farta na orientação, nos esclarecimentos, na proteção. E quando a gente está sofrendo, como fazer? Silenciar, deixar o sofrimento só para nós, fazer segredo das nossas dores e deixar cresça dentro de nós a depressão, a angústia. Para isso nós somos espíritas. Devemos estar prontos para ouvir aquele que chora, aquele que desalentado nos busca. E dentro, naturalmente, do nosso convívio familiar, social, dentro da nossa equipe, nós temos sempre alguém disposto a nos ouvir, a nos compreender, a nos ajudar e a silenciar. Tudo que nos falam ou que nos falem, de qualquer jeito está certo, deve ser segredo na nossa alma ou da nossa alma. Eu tenho o direito de falar com você todos os meus segredos. Você não tem direito de passá-los para quem quer que seja, porque nem sempre os seus amigos são meus amigos. Eu conheço os meus amigos e com eles eu abro meu coração. Mas estes amigos não têm direito de passar para outrem os segredos que são meus e que lhe foram confiados. Eu fui criada escutando assim: se você não guarda o seu segredo, muito menos os outros. Mas cristamente, espiriticamente, não é assim. Você pode falar dos seus segredos, mas não pode falar dos meus segredos a você confiados. Então, nós precisamos confiar no ser humano, vamos generalizar. É preciso que confiemos nos seres humanos e sejamos pessoas de confiança, que possamos merecer crédito do nosso semelhante. Se perdermos a confiança no ser humano, o mundo acabou. Não é mais uma escola abençoada, onde o Cristo é o mestre. É um tumulto
de ignorantes, de revoltados, de trevosos. Não é o caso dos espíritas, presume-se, e não é para isto que Jesus nos deixou a doutrina espírita. Eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, e Ele ficará convosco por todos os séculos dos séculos. Nós temos o Consolador, é o nosso orientador, a equipe trabalhadora do Cristo, que está aqui e ali, onde quer que uma prece sincera se faça sentir, onde uma alma amiga trabalha para que alguém mais conheça a doutrina espírita e seja feliz. É importante que nós mereçamos confiança do nosso próximo. É um presente de Deus e é uma grandeza para a alma que povoa a terra merecer confiança do seu semelhante. Para isto, nós temos que progredir um pouco mais. Fazer nossas almas crescerem no entendimento das leis de Deus ensinadas por Jesus, que chega até nós pelo canal da doutrina espírita, esta bênção de Deus, que nos vale em todos os momentos da nossa vida, de alegrias ou de problemas. Seja qual for o seu problema, a doutrina lhe abraça, lhe protege. Mesmo quando você erra, reconheça o seu erro, não se deixe humilhar, não se deixe aniquilar em seus sentimentos, em seus anseios de trabalho. Confira todos esses segredos ao Cristo e peça a Ele assistência. Peça a Ele amparo para que você não volte a errar, mas não volte a errar. Nós confiamos mutuamente entre nós, mas é preciso que o Cristo possa confiar em nós. Se nós já confiamos no Cristo, é uma beleza, é um progresso. E se nós merecermos a confiança do Cristo, nós vamos passar a ser realmente um seu emissário, um seu mensageiro. A partir de agora, Dona Isabel responde a uma pergunta formulada pelo professor Cristiano Fagundes. Ele relata as dificuldades de envolver os colegas de trabalho em projetos voltados para o bem comum. Como é que a gente poderia agir, conseguir envolver essas pessoas que estão perto de nós, para que a gente permita que o trabalho cresça? Não é só o trabalho nosso, mas o trabalho que está ali. Procure agir como espírita, né? Falar como espírita. Deixa que quem tiver ouvido de ouvir, vai ouvir. E vai se aproximar de você. Vai te pedir ajuda. Isso não tem saída, porque a dor está aí, batendo nas portas dos corações. Então, você viva de tal forma que as pessoas que conviverem com você, principalmente, como é a sua pergunta, no trabalho, tenha você como um referencial do bem, referencial do equilíbrio, referencial da dignidade, da pessoa boa, da pessoa que respeita, se faz respeitar, né? A hora que a dor chegar, meu filho, vai procurar você, viu? Embora você seja muito novo, mas o espírito não é novo. Eles vão entender que você é novo, até como profissional, mas você é um espírito vivido e vai poder cumprir essa tarefa, desde que você tenha essa preocupação e cuide de se orientar e de atender essa sua preocupação. Você é que precisa atender a você mesmo. Você atendendo a você mesmo, você estará atendendo os que sofrem. Agora, os rebeldes, deixe-os viver. O mundo ensina. Você se coloque numa posição de amor, de simplicidade, e com esses valores a que nós nos referimos, que é toda a nossa luta do espírita, não é? É de adquirir e viver como espírita.
Aí a pessoa vai procurar você, mas se ela não procurar você, você não fale em doutrina espírita. Espere que a pessoa reclame, que a pessoa diga alguma coisa, ou choramingue com você, ou mostre as dificuldades, você aí dê uma orientação, dê até uma mensagem. Dentro da sua pasta está ali uma mensagem espírita. Aqui, fulano, quando você quiser saber alguma coisa mais. Viu? Mas a sua vivência é que vai conquistar as pessoas para o campo espírita. Você é o maior divulgador da doutrina, o ser humano. E nada melhor do que a educação. Nada melhor, posição nenhuma melhor para essa divulgação do que seja o professor. Não só dentro da sala de aula, mas junto aos companheiros, aos colegas de profissão. E a gente sabe que a educação no Brasil está fora de cogitação, não é? Tem muito estudo, muitos cursos, mas a educação está muito longe. O povo está deseducado. E as escolas, as faculdades não estão se interessando pela educação. Não estão se interessando. Já foi esse tempo. Por isso que não existe educador, existe professor. O professor, ele fala ali, o aluno nem presta atenção, está ali para ganhar uma nota. Deixa isso para lá. Mas educação está muito longe. Então, você viva com essa educação espírita que você aprende e eles vão te procurar. E não vai demorar muito, porque o sofrimento está muito atrevido e está desafiando as pessoas. Agora, a Dona Isabel continua falando sobre melhoria e progresso, respondendo à pergunta do senhor Sérgio Marçal. A gente, sempre que leu sobre a nossa doutrina, diz, né, que a base do nosso erro maior é sempre o orgulho e o egoísmo. Mas isso a gente lia alguma coisa assim, era uma leitura. Depois, eu não sei, a gente vai vendo, assim, pelo dia a dia das pessoas, e a gente se inclui nessas pessoas, como realmente nós somos ainda voltados para o nosso eu, né, a nossa egolatria. Tudo gira em torno dos nossos. Esse interesse, às vezes, vai até o filho, o neto, né? Mas os outros são os outros, né? A gente parece que não se preocupa muito com a dor que está mais longe, não é? E a gente, dentro da doutrina, a gente vai ficando muito sensível, e as pessoas, quando se aproximam da gente, a gente consegue perceber essa dose de egoísmo ainda. A preocupação que eu tenho é de não me tornar apenas uma pessoa observadora e crítica. A pessoa chega e a gente olha como essa pessoa ela ainda vive o eu, não é? Mas como proceder, né, para auxiliar esta pessoa e conseguir vivenciar também a sua dor. Porque é difícil, eu reconheço isso, a gente gostar dos outros que estão distantes de nós. Essa dificuldade eu particularmente ainda sinto muito. Eu entendo intelectualmente a dor do outro, mas vibrar pelo outro, sentir pelo outro o que eu sinto por um filho, eu não sinto ainda. Como a gente mexer no nosso eu, né, para expandir esse eu. Por isso é que a reencarnação é uma das grandes misericórdias de Deus, né? Você já pensou sem a reencarnação? Como é que a gente ia conquistar um material tão sublime desse, que é amar o próximo como amo a mim e aos meus filhos, não é? Então, isso aí é um trabalho que a gente faz dentro da gente. A gente vai aprendendo, a gente, que eu digo assim, nós todos, né? Vamos aprendendo a querer bem a pessoa, ainda que não seja aquele amor que Jesus anuncia, porque nós estamos longe disso, mas a querer bem aquela pessoa, a querer que ela seja feliz. Para isto, o senhor vai, na medida do possível, o senhor vai ajudar. Esse é o trabalho que nós falamos aqui. Já que nós não podemos
resolver os problemas da pessoa, nós não temos nada de grande, de espiritual, ou não temos esse grande amor, ou não temos tanta condição de amar, de querer bem o nosso próximo, então vamos trabalhar para conquistar isto. Como é que o senhor vai trabalhar? Se educando, estudando, aprendendo. Aí entra a pergunta do professor ali. Vai estudando a doutrina espírita, acumulando ensinamentos e aprendizados, e vai botando em prática, exercitando. É um exercício. O senhor, Dona Isabel, é muito enjoada, mas eu vou ajudá-la. Eu vou ajudá-la, ela está com dificuldade nisso, eu posso, eu vou. Então, Dona Isabel, a senhora está carregando essa cadeira aí, a senhora não aguenta, já está de idade, deixa eu carregar para a senhora. Estou dando um exemplo bem pequenininho. Então, o senhor não tem, assim, condição de me amar, porque eu também não sou essa pessoa, assim, tão querida assim. Mas o senhor vai me ajudar. Dentro dessa ajuda, o senhor está treinando. A doutrina é maravilhosa, a seara do Cristo, né? Tem trabalho. A gente fala em trabalho, é para isto. Não é trabalho para você virar santo, não. Você aprender a ser bom. Você ajudando o próximo, você é reconhecido lá em cima. Aí o doutor Freitas fala, vou buscar fulano, vou buscar o Marçal. Ele é genioso, ele é bravo, mas ele é trabalhador, ele quer ajudar. Ele não vai perguntar, o Marçal ama todo mundo, quer bem a todo mundo, ele quer ajudar. Então, vamos lá. Ele vai buscar você como médium dele. É o canal com o qual ele vai se comunicar com a mensagem espírita. Então, a gente exercita querer bem as pessoas. É um exercício. A gente treina. E eu não vejo esse esforço. A gente vê, mas é uma minoria, né? Mas isso tinha que ser nosso, dos espíritas. No depoimento que você vai assistir, a enfermeira Cristina Regui fala sobre a fidelidade da Casa do Caminho à doutrina dos espíritos. Hoje eu estou sentindo essa mesma sensação, como se hoje nós estivéssemos, como há 2000 anos atrás, sentados, junto, não com a figura física de Jesus, mas com a mensagem de Jesus, esclarecendo as nossas necessidades que se fazem durante séculos, repetindo, né? E que está se fazendo de novo, nós com as mesmas necessidades, ou com outras, né? Mas assim, um desejo hoje, que eu acho que essa é a diferença hoje, com um desejo de progresso, de melhoria, que talvez naquela época a gente não tivesse, né? Então, o que é muito bonito, que eu gostaria hoje de agradecer nessa noite, é a pureza com que a doutrina espírita é mantida nessa casa, que ajuda muita gente. Tá certo. Então, nós temos que agir conosco mesmo de tal maneira que a nossa palavra seja ouvida e aceita como diretriz de vida. E nós precisamos de falar e a outra pessoa acreditar no que nós estamos falando. E nós precisamos dar um pouco de crédito ao nosso semelhante, dentro daquilo que vai lhe fazer bem. É um progresso íntimo para nos felicitar e ter essa força de esquecer as incoerências, esquecer aquilo que fazem e que nos magoam. Precisamos esquecer mesmo, porque não é só por ser uma espécie de perdão, como também para não sermos maltratados pelas incoerências, pela falta de respeito que às vezes tenham conosco. Se nós ficarmos pensando naquilo, olha, a gente perde energia, que deveria ser para 100 doentes. Passa o dia desgastado, enfraquecido, amolentado, com sono, mas vai para a cama, não dorme, inquieto. Então, vamos esquecer. Tudo que falem que poderia nos magoar ou nos entristecer, vamos esquecer. É uma forma de perdoar. E é uma fórmula de perdão. Daí nós vamos passando para a caminhada do amor. Porque por amor a gente esquece o mal. Por amor a gente perdoa.
Por amor a gente ajuda incondicionalmente. Por amor a gente ajuda sem perguntar quem é a pessoa. Se ela é meu parente ou não é parente, se é meu amigo ou se não é meu amigo. Vamos ajudar. E a grande parte Jesus faz